Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso da primeira série do ensino médio, canal Prof. Henrique Física, sejam todos muito bem-vindos e vamos trabalhar com a nossa aula número 13 hoje. Galera, se você está acompanhando a nossa playlist, por favor, não deixe de dar seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal e vamos meter ficha. O assunto de hoje ele é puramente teórico, a gente vai falar um pouquinho sobre as leis de Newton, mas a gente não vai chegar a se debruçar em cima da segunda lei, que é a lei propriamente que a gente vai ter a aplicação matemática dela. Então a gente vai primeiro pegar os conceitos dessas leis de Newton, beleza? Então, pessoal, o assunto de hoje é tranquilo, o assunto de hoje é fácil, é bem tranquilo da gente desenvolver, tá, pessoal? Então, o que acontece aqui? Quando a gente falar sobre as leis de Newton, nós vamos dividir em 3 leis principais. Galera, a primeira lei de Newton, galera, ela é conhecida como a lei da inércia. E o que essa lei da inércia te fala? Cara, a lei da inércia, ela está se referindo a um corpo que esteja em movimento ou um corpo que esteja parado. E a ideia é que todo corpo que esteja em movimento, ele vai manter ele vai ter uma tendência de manter esse seu estado de movimento, certo? A ideia aqui é a seguinte: se você tiver, por exemplo, um objeto que possui uma velocidade aqui de 4 metros por segundo, isso quer dizer que esse objeto irá manter essa velocidade de 4 metros por segundo sempre, ao menos que surja algum tipo de força que altere esse estado de movimento dele, certo? Então, cara, a nossa ideia é a seguinte, que esse manter o estado de movimento dele ocorre sempre. Porém, o que acontece é o seguinte: como é que eu posso alterar isso? Como que eu posso alterar isso? Bom, então a gente pode alterar apenas como alterar por ação de uma força. Por ação de uma força, certo? Uma força. E aqui, galera, existe um detalhe interessante, que é o seguinte: quando você aplica força sobre um corpo, sim, você irá alterar o estado de movimento. Mas, se esse corpo tiver uma massa muito grande, você vai ter mais dificuldade de alterar o estado de movimento dele do que um corpo que é mais levinho. É só você pensar, sei lá, um caminhão que está andando a 100 km por hora e ele precisa frear. É muito mais difícil tu frear um caminhão, que tem muita massa, do que tu frear uma moto na mesma situação. Você vai precisar de menos força. Então a gente vai ter uma ideia que a inércia em si, ela está ligada ao quê? A massa do corpo. Então, ligada à massa, certo? Inclusive, existem algumas literaturas que propõem a ideia de que a massa de um corpo é a medida da quantidade de inércia que ele possui, certo? Então, pessoal, regrinha bem básica e lembre-se, mais massa, mais inércia. Se você não tem nenhuma força atuando sobre o corpo, isso quer dizer que ele irá manter esse estado de movimento dele. A gente vai ver que isso aqui pode ter uma linguagem um pouquinho mais aprofundada quando a gente for falar sobre colisões e quando a gente for falar sobre princípio da conservação da quantidade de movimento. E lá a gente vai aprofundar um pouquinho, certo? Mas a ideia é que o corpo vai tender o seu estado de movimento, certo? E aí, galera, na nossa sequência, a gente já vai para a segunda lei de Newton, que é a lei que vai nos propor o quê? Que vai nos propor a discussão de como que você altera o estado de movimento de um corpo. E a partir disso, você vai falar o seguinte, que a segunda lei é conhecida como a lei da força. E quando a gente fala da força, não estamos falando de qualquer força. Nós estamos falando do que a gente vai chamar de força resultante. Essa força resultante, nós temos que saber duas coisas sobre ela. O que ela é, propriamente, como que você obtém essa tua força resultante e, sim, como o que ela causa no corpo, certo? Então a gente vai entender que a força resultante em si tem toda uma linguagem matemática para eu descrever aqui. Mas o que essa linguagem está querendo me dizer? Ela está querendo me dizer que a força resultante em si, esse símbolo significa somatória, ele é a somatória, ela é a soma do quê? De todas as forças que atuam sobre um corpo. Então eu faço assim, ó, as N forças que atuam sobre o corpo, pensando que essas N forças podem ser da zero até a N que você quiser, quantas forças forem, certo? Então, essa nossa descrição assim matemática mais robusta, eu coloco, mas às vezes eu coloco só por um critério de compreensão, de a gente poder reconhecer a linguagem matemática. Mas isso aqui está escrito aqui do lado, certo? A força resultante é a soma de todos os vetores de força que atuam sobre um corpo. E aqui, galera, a gente vai ter um detalhe, que é o seguinte: quando nós começarmos a falar sobre a segunda lei de Newton, eu vou ter que fazer uma breve pausa no nosso curso e eu vou ter que fazer uma aula extra sobre vetores em si, que
nós temos que aprender a fazer a soma dos vetores. Então, o nosso cronograma da semana que vem seria já a segunda aplicação da lei de Newton, perdão, a aplicação da segunda lei de Newton. Mas eu vou alterar o cronograma e eu vou colocar uma aulinha de soma de vetores para a gente poder compreender legal isso, beleza? Então, pessoal, fechando aí, a força resultante é a soma de todos os vetores que atuam sobre o corpo. E tem um detalhe, o que ela causa? Cara, essa força, ela causa uma alteração no movimento do corpo. Como assim uma alteração do movimento? Lembra que a gente tinha uma grandeza que nós chamávamos de aceleração. E o que era a aceleração? A aceleração é aquela grandeza que demonstrava como a velocidade do corpo se alterava. E está aqui essa aceleração. Então você tem que entender que a força, ela gera uma aceleração no corpo. Não é qualquer força, porque, por exemplo, se eu fizer força aqui na minha mão, ó, ela continua parada, mas sim a força resultante. Se eu somar todas as forças que atuam nesse meu corpo e essa resultante der diferente de zero, isso quer dizer que essa minha mão, ela vai sofrer algum tipo de força que está alterando o movimento dela, certo? Então não é qualquer força que gera aceleração, mas sim a somatória das forças e a força resultante em si, beleza? Então, galera, essa nossa ideia aqui é bem legal a gente discutir o seguinte, ó. A força resultante que nós estamos discutindo, ela vai ser medida em newtons. Newtons. Certo? Aqui, a massa desse corpo vai ser medida em quilogramas, padrão de sistema internacional, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E aqui tem um detalhe legal que é necessário você saber, que a força resultante, com relação à aceleração, ela terá um tipo de proporção que nós chamamos de proporção direta. Quanto maior a força, maior a aceleração. Proporção direta. Certo? Agora, quando você compara a massa do corpo com a aceleração que ele irá sofrer, você vai pensar assim, a massa tem uma relação com a aceleração? Claro que tem. Se eu fizer força sobre um corpo que tem muito pouca massa, ele vai sofrer bastante aceleração, ele vai se mover muito facilmente. Agora, se eu fizer força sobre um corpo que tem muita massa, vai ser difícil alterar o estado de movimento dele. Tem tudo a ver com a inércia. Quando você compara a massa com a aceleração, você viabiliza a ideia de que esse cara terá uma proporção, o quê? Uma proporção inversa. Certo? E esse detalhe aqui ele é importante. É lógico que quando você pensa assim, tá, mas professor, não adianta nada eu falar assim, ó, se a massa é maior, a proporção é inversa com relação à aceleração, então a aceleração é menor. Mas se eu não tiver força, claro, você não vai ter aceleração. Mas eu estou pensando num caso assim, se eu estou aplicando força sobre um corpo com uma certa massa, quanto maior a massa, menor é a aceleração, porque é mais difícil fazer esse cara alterar o estado de movimento. Beleza? Certo? Então esses carinhas aqui, ó, bem importante na sua interpretação, na hora de você fazer a tua análise, beleza? Agora, galera, inclusive isso aqui, essa parte da segunda lei, ela tem muito a ver com a ideia de inércia em si, tá? Porque daí quanto maior a massa, mais difícil alterar o estado de movimento do corpo, certo? E aí a gente vai para a nossa terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é muito conhecida por todo mundo por aquela lei da ação e reação. Quando você fala da lei da ação e reação, todo mundo pensa, ah, para toda ação que você tem existe uma reação. Sim, é verdade, para toda ação que você tem existe uma reação. Mas eu não estou falando disso de forma filosófica. Quando eu falo dessa terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, eu estou me discutindo sobre para toda ação há uma reação, só que esta ação aqui, ela é o quê? Ela é uma força. E essa reação aqui, ela é outra força. E a ideia é que para toda força de ação existe uma força de reação, beleza? E a ideia é a seguinte, quais são as regras com relação a essa força de reação? Essa força de reação, ela cumpre 5 regras aqui, galera. Olha só, a primeira regra, ela tem o mesmo módulo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu dou um soco na parede com 10 newtons de força, eu recebo de volta na minha mão quanto? 10 newtons de força. A reação tem o mesmo módulo, numericamente ele é igual, certo? Ela tem a mesma direção. Como assim ela tem a mesma direção? Não é um para um lado, outro para o outro? Cuidado, a direção é o eixo. Se a força que eu faço contra a parede ela está no eixo horizontal,
a reação ela também vai se encontrar neste mesmo eixo horizontal. Ou seja, isso quer dizer que existe como eu traçar uma única linha que dá a ideia do eixo direcional, tanto para a ação como para a reação, certo? E por último, elas terão sentidos opostos, certo? Uma vai para a direita, a outra vai vir para a esquerda. Aí tu fala, tá, mas por que por último? Porque geralmente os professores param aqui. Só que tem dois detalhes a mais sobre essa reação, pessoal, que é o seguinte. Essa reação, ela precisam atuar em corpos diferentes. Ela nunca uma ação e uma reação atuam em corpos iguais. Se eu der um soco no microfone, uma força é sobre o microfone e a outra força é sobre a minha mão. São sempre corpos distintos, certo? E outra, elas terão sempre uma origem comum. Isso é bem óbvio no princípio da ação e reação. Por quê? Se eu fiz uma força sobre o microfone, quer dizer que essa força que eu fiz é fruto do contato que eu tive com o microfone. E a reação? É fruto do contato que eu tive com o microfone. Ou seja, se eu me perguntar da onde que originou a ação, você vai ver que a reação é originada do mesmo processo. Por exemplo, a Terra atrai a Lua com uma força, beleza? Então a Lua atrai a Terra com a mesma força. Mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto. Uma força na Lua, uma força na Terra. E onde se originou essa força? Da onde que é a origem? A origem dessa força é fruto da atração gravitacional. A Terra atrai a Lua por quê? Por causa da atração gravitacional. A Lua atrai a Terra por quê? Por causa da atração gravitacional. Então veja que eles têm sempre a mesma origem. Uma coisa que é legal você pensar, às vezes o cara dá duas forças e ele pergunta assim, essas forças fazem para ação e reação? Você vai pensar, cara, tem o mesmo valor numérico? Beleza. Tem a mesma direção? Ou seja, os dois estão na vertical ou os dois estão na horizontal? Beleza. Um tá para um lado e o outro tá para o outro? Beleza, fechou. Mas não para aí, não para aí. Por quê? Você tem que pensar assim, um atua num corpo e o outro atua em outro corpo? Se você pensar numa situação como a seguinte, você tem aqui um corpício, certo? Esse corpício aqui está no chão, ele tem uma força peso e ele tem uma força normal. Essas forças formam ação e reação? Aí tu pensa lá, tá, elas têm o mesmo módulo? Tá, tem, porque se o teu peso aqui é 10 newtons, a tua normal, que é a força de sustentação, também é 10 newtons. Perfeito. Elas têm a mesma direção? Sim, ó, ambas estão aqui na vertical. Ok. Elas têm sentidos opostos? Sim, uma é para cima, a outra é para baixo. Beleza. E aqui vem um outro detalhe que você tem que cuidar. Elas atuam em corpos diferentes? Aí não, porque o peso é uma força que você sofre com a Terra te puxando para o centro dela, certo? E a normal é uma força que você também sofre porque você está em contato com o chão. Então, essa ideia de atuar em corpos distintos não está acontecendo. Isso quer dizer que esses dois caras não são ação e reação. E tem um outro detalhe aqui. Olha só, elas têm que ter uma origem comum. E peso e normal não tem origem comum. Por quê? O peso existe porque a Terra te puxa. É um fruto de uma atração gravitacional que você sofre com relação à Terra. Mas a normal, ela existe porque você está sustentado em cima de alguma coisa. E aí é o contato que você tem com essa coisa. Por exemplo, um objeto que está em queda livre, ele tem uma força-peso. É a força-peso que faz com que ele esteja em queda livre. Mas ele não tem força normal, porque ele não está sustentado em nada. Então você vai ter já uma situação em que sempre eu falo para meus alunos, cara, se você quer definir um para ação e reação, não se atrele às 3 leis clássicas: módulo igual, direção igual e sentido oposto. Mas se lhe atrele a 5 situações. Tem que atuar em corpos diferentes e também tem que ter uma origem num único evento. Tem que ser um evento que produz as duas forças, certo? Então, por exemplo, eu tô dando um exemplo aqui de um carinha dando um soco na cara do outro, certo? Quando tu pensa aqui numa luta de boxe e um cara executando uma força na cara do outro, olha só, existe uma força que é atuada sobre o rosto de B, que é a força que A realiza sobre B, certo? Mas existe uma reação. Essa reação vai estar aqui, ó, na mão do A. Ou seja, a força que B exerce sobre o A. Esses caras formam ação e reação? Sim, formam ação e reação. A força que A exerce sobre B é igual à força que B exerce sobre A. Se o cara dá um soco com uma força de 10 newtons, o outro... Perdão, você recebe 10 newtons, mas existe uma reação na mão de quem atuou com o soco. Ou seja,
essa reação também terá 10 newtons. Beleza. Agora, essas forças têm a mesma direção? Veja que ambas estão aqui num eixo horizontal, mais ou menos aqui. Então, ambas estão no mesmo eixo direcional. Tem como eu traçar uma única reta que passa pelas duas forças ao mesmo tempo, certo? Elas estão em sentidos opostos? Sim. Neste caso, uma é para a direita e a outra é para a esquerda. Perfeito. Elas atuam em corpos distintos? Sim, porque uma atua sobre A e a outra atua sobre o corpo B. Beleza. Elas possuem uma origem comum? Sim, também, porque a origem está no momento em que há o contato do A com o B. A força que A exerce sobre B se origina no contato. A força que B exerce sobre A se origina neste mesmo contato. Ou seja, é um único evento que gera essas duas forças. Beleza? Então, pessoal, as 3 leis de Newton de uma forma bem resumida, bem rápida e finalizando o nosso conteúdo. Galera, a aula de hoje ela é mais teórica, ela é uma discussão teórica. Inclusive, eu não vou trabalhar com exercícios essa semana, a gente vai apenas guardar essa nossa teoria e aí eu vou trabalhar com vocês com a parte de soma de vetores que será necessária, tudo bem? Então, a gente vai fazer a nossa aula, que é a aula teórica, e aí eu vou estruturar a aula de soma de vetores para a nossa semana que vem. Então, esta semana, quantos vídeos? Apenas um do nosso curso da primeira série, beleza? Semana que vem, soma de vetores a gente trabalha. Eu vou colocar uma listinha de exercício com soma de vetores pra gente, vou fazer 2 aulas normalmente, e aí, na outra semana, a gente continua com as aplicações da nossa segunda lei de Newton, beleza? Pessoal, muito obrigado pela audiência. É isso aí, é nóis, forte abraço, beijo a todos e tchau, tchau, galera.